Um abraço para o Luiz, do Rio Grande do Norte. Falou, fica com Deus. Ó, no comando junto, sem guia. Um dog aqui, ó. Ele já viu o dog, mas ele não sai do comando. Baruque, livre. Isso é uma demonstração. Esse tipo de manejo, ele não deve ser feito se você não tem dominância, liderança, a obediência total do seu dog. Isso é só uma demonstração para que se conheça o temperamento do dog e a dominância, a liderança e a obediência que eu tenho sobre o Baruque através do manejo. Então, um dog sem guia, no comando junto, um cachorro solto, e ele ignorou totalmente o dog. Então, a sociabilização de dog está mais nesse contexto do cachorro ele ignorar o que está ao seu redor, mas ao mesmo tempo ele está atento se ele precisar fazer guarda e proteção, tanto a minha como a dele mesmo. Então o Baruque está no comando livre. Ele não está solto. Ele não está livre para me desobedecer. Ele está livre dos outros comandos, mas ele está sob uma liderança, sobre um domínio. Ele está sobre uma obediência de manejo. Mas o que eu quero falar aqui nesse contexto é que o dog ele precisa ter um canil. O dog ele precisa ter um lugar de descanso. O Baruque, por exemplo, eu deixo ele fazendo guarda no quintal. E ele tem a casa dele. Ele não vai para a casa dele descansar. Ele está fazendo a guarda no quintal. E quando ele não está em movimentação, ele está próximo à porta, próximo à janela. Mesmo à noite, mesmo quando está chovendo, mesmo quando está frio, mesmo quando está na madrugada, ele não vai para a casa dele. Ele fica de guarda ali na entrada da casa ou na janela. Ele percebe mais ou menos onde eu estou e ele fica ali fazendo a guarda. E está sempre indo no portão, na entrada da casa, fazer guarda. E ao redor da casa, barulhos e coisas semelhantes. Então, ele está sempre em guarda. Ele não descansa. E eu percebendo isso, à noite, saindo, na madrugada, ele deitado ali na porta de casa, ou perto da janela, ou num ponto estratégico, mas ele não vai para a casa dele. E eu comecei a ficar preocupado com isso. E eu notei que quando eu coloco ele, que ainda não é o canil, que eu estou em projeto de construção lá em casa, então eu estou analisando aí onde realmente vai ser o canil e etc. Então eu fiz um lugar provisório, coloquei a casa dele e coloquei uma corrente longa. Então quando eu prendi ele, ali deixando ele próximo da casa dele, aí ele entra para dentro da casa e descansa. Então é o momento dele descansar. Então eu percebi que quando eu coloco ele próximo da casa dele, ali numa corrente longa, ele descansa. Ele
ele entra na casa e descansa. Eu posso colocar ele, por exemplo, de manhã. Se eu botar ele de manhã, ele vai entrar e vai descansar. Se eu colocar ele à tarde, ele entra lá e está descansando. Se eu colocar ele à noite, ele entra lá e descansa. Então, é importante você ter um lugar para o dog, ele ter um lugar para ele, onde ele possa descansar do seu trabalho. Onde ele possa descansar da guarda. Não é saudável para o dog ele tá o tempo todo no contexto de estar ali fazendo guarda e proteção, correndo para cá e para lá no lote. Então, assim, algumas pessoas podem pensar que deixar o dog 24 horas solto em guarda e proteção territorial é algo bom. Não é algo bom para o dog. O dog, ele precisa descansar do seu serviço, como qualquer ser humano precisa descansar. E não é diferente com o dog, ele precisa descansar. Até no contexto do dog ele combater, ele precisa descansar mais ainda. Se por uma adversidade o seu dog tiver que combater, seja com um ladrão nesse contexto, uma invasão, e ele ali combater, ou ele combater com outro dog. Nos contextos aí dos vídeos que vocês assistem, de eu estar encaminhada com barulho, que de repente aparecer um dog e eles confrontarem. Tem vídeos aí no canal aí com imagens nesse contexto. Não sou eu botando os dogs para brigar, não sou eu procurando a situação, mas a situação vindo até nós, e o cachorro ele tem que fazer guarda e proteção dele mesmo. Então o dog ele precisa ter um descanso até maior, quando ele tem que exercer de uma forma mais incisiva a sua guarda e proteção. Ele precisa de um descanso. Até lutadores profissionais, eles treinam, tem toda uma equipe de nutrição, de preparamento até psicológico, treinamento físico. E depois de uma luta, alguns ficam de 3 meses a 6 meses, não para poder voltar a lutar, mas para poder voltar a treinar. Então depois da luta é feito um check-up no lutador, e ali o médico determina o período de repouso para aquele atleta, de acordo com o grau das suas lesões. Então, para que ele possa poder combater. Então, no caso do dog, ele combater até com outro dog, ele precisa aí de um tempo maior de descanso. Então, às vezes uma pessoa ela vive uma situação onde o dog combata, onde faça guarda, seja em relação a pessoa, seja em relação a um dog, ou até exercícios físicos de caminhada. É necessário que o dog ele tenha um lugar para ele poder descansar, até mesmo da sua guarda. Se você tiver um quintal maior, onde ele tenha muito espaço ali de movimentação, é necessário que o dog ele tenha o seu momento de lazer, que é aparador para ele, mas ele tem um momento de descanso, onde ele vai para descansar. Então, geralmente o canil é um lugar para o dog descansar. E quando o dog ele recebe o manejo adequado, o manejo correto, ele já tem esse discernimento, que ele precisa estar descansando. Então, ele já tem um discernimento, e quando eu coloco ele próximo da casa dele, é para ele descansar. Não é para ele estar fazendo guarda. Não é que o dog não vai fazer guarda. Se entrar um perigo, alguma coisa nesse contexto, o dog ele vai entrar no seu padrão de guarda e proteção. Mas só que nesse contexto, ele sabe que ele pode descansar. Quando ele está solto pelo quintal, quando ele está na guarda do quintal,
quando ele está na proteção do quintal, ele não tem esse discernimento de descanso não. Pelo menos o meu dog aqui, o Dog Box Baruch, ele não tem essa questão de descansar. Ele não vai para casa para deitar e dormir não. Ele fica ali entre o lote, ele fica ali entre o quintal, ele percebe ali mais ou menos onde eu estou na casa e ele fica ali o mais próximo que ele perceber de onde eu estou. Então eu percebi isso e aumentou mais o meu entendimento sobre essa questão, a qual eu já sabia sobre isso, mas de uma forma teórica. E o manejo aí com o Baruch ajudou-me a entender melhor que realmente o dog ele precisa de um lugar para ele estar descansando, para ele ganhar novas forças, para ele poder continuar fazendo a sua guarda e proteção. E no contexto de precisar combater, ele está renovado, ele está fortalecido. Então o dog que já está cansado, ele está com alguma lesão, quando ele for precisar usar a sua guarda e proteção, ele está em desvantagem. É como um lutador, ele lutou, ele está lesionado, às vezes alguns lutam lesionado do treino, mas no contexto dele estar combatendo ali direto, aquilo ali atrapalha a sua performance. Ele precisa se recuperar daquela lesão para poder ter uma performance melhor. Então o dog da mesma maneira, o dog ele precisa estar descansado, ele precisa estar numa condição para que ele possa ter uma boa performance, caso ele precise entrar em combate, seja em qual contexto de adversidade a qual surgirem. E a nossa alma, ela necessita também desse lugar de repouso. A nossa alma, ela necessita de um lugar de descanso. E o lugar de descanso, de repouso, de uma renovação, está em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Somente em Cristo a alma ela tem um descanso verdadeiro. Somente em Cristo você pode descansar a sua alma e ser renovado e ser restaurado para os combates do dia a dia, para as adversidades do dia a dia. Então, a nossa alma precisa de um lugar seguro, de repouso e descanso. O nosso corpo físico tem o sono. O sono é para descanso do nosso corpo físico, para o reparo das nossas células, do nosso organismo. Por isso, uma boa noite de sono, dormir bem, é essencial para uma melhor performance do dia posterior. Mas esse sono, esse descanso físico, ele não traz o descanso da nossa alma, como Cristo, através do Espírito Santo, pode trazer. É mais do que um fortalecimento psicológico ou mental, o descanso que há em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Se você está sentindo cansado, fadigado, quem sabe espiritualmente você esteja lesionado e você precisa de reparo, você precisa de um renovo, você precisa de uma restauração para poder se erguer, ou continuar em pé, ou vencer, ou continuar vencendo. Você precisa de um descanso eterno, porque quem não tem Cristo como único Senhor e Salvador não vai ter descanso eterno. Vai estar numa eterna perturbação, numa eterna angústia, numa eterna aflição. Imagine alguém passar a vida toda em aflição, a pessoa passar a vida toda em angústia, a pessoa passar uma eternidade toda deprimida.
E não é só por um momento. Não tem purgatório provisório na Bíblia. O purgatório que tem na Bíblia é eterno. Se você tem aprendido diferente, é mentira. E não existe você vir aqui em outra vida para reparar o dano da vida anterior. O único que pode reparar os danos da nossa vida é Cristo. É nós nos arrependermos e nos convertermos dos nossos pecados e iniquidades, tendo Cristo como único Senhor e Salvador na nossa alma. Aí, através do Espírito Santo, que habitará na vida daqueles que realmente se arrependerem, se converterem em Cristo como único Senhor e Salvador, receberão descanso aqui para estar vencendo as adversidades de cada dia, e também receberão descanso quando Cristo voltar ou quando a mesma partir para a eternidade, e poder viver no eterno descanso, no eterno reparo, no eterno renovo. Mas esse descanso de Deus não é falta do que fazer, não é inércia, não é preguiça. O descanso de Deus é você nem precisar descansar. Porque aqueles que estiverem em Cristo, como único Senhor e Salvador, eles vão receber um novo corpo. E esse corpo ele não pode mais adoecer, ele não pode mais enfermar. É uma promessa de Deus, dar um novo corpo. E lá no reino de Deus não vai haver mais noite. Então não vai necessitar mais de dormir para reparar o corpo físico. Porque o corpo físico daqueles que têm Cristo como único Senhor e Salvador, eles serão revestidos e receberão uma nova estrutura espiritual, a qual eles não vão mais precisar dormir, porque não vai ter mais cansaço, não vai ter mais fadiga, não vai ter mais velhice, não vai ter as consequências que nós temos nesse corpo através do pecado de Adão. Então, não será um corpo material, mas será um corpo espiritual. Mas nós teremos, nesse corpo, nós teremos atributos a qual nós temos aqui. Porque lá nós vamos sentir, perceber, tocar as coisas espirituais como se fossem materiais. Porque as coisas espirituais, elas são materiais para quem está no mundo espiritual. No contexto de você poder tocar, de você poder sentir. Então, assim, algumas pessoas têm noção do corpo espiritual como de uma alma penada, que não se sente ou não pode se transmitir algum sentimento através do toque. Então, lá no mundo espiritual, nós vamos poder nos abraçar. Nós vamos poder comer. Quando Cristo ressuscitou, os discípulos ficaram preocupados se era Jesus ou se era uma alma penada nesse contexto que algumas pessoas têm. Aí o Senhor Jesus falou: o que vocês estão comendo? O que vocês têm para comer aí? E eles fizeram um churrasco ali de peixe. E o Senhor Jesus comeu e bebeu com eles. Então, é um novo tipo de estrutura, a qual só vamos entender realmente, só vai entender realmente aqueles que estiverem no descanso de Deus, tendo Cristo como único Senhor e Salvador e experimentando desse novo corpo revestido de imortalidade e de uma força permanente que não tem fim. Porque nós precisamos descansar e reparar e renovar nossas forças através do sono, através do descanso, porque esse corpo nosso ele não tem uma força permanente. E quando se vai passando a idade, vai se passando o tempo, a tendência desse corpo é ficar mais cansado e mais vulnerável para lesões e mais vulnerável para situações adversas, principalmente a adversidade da morte, a qual esse corpo está sujeito. Mas o novo corpo que Deus tem para aqueles que tiverem Cristo como único Senhor e Salvador,
não vai mais estar sujeito à morte, nem à morte física, nem à morte espiritual. Porque através de Cristo, como único Senhor e Salvador, terá vencido todas as coisas. Como Cristo venceu todas as coisas, ressuscitando ao terceiro dia, e agora não pode mais sofrer o dano da morte, porque Cristo, ele já venceu a morte. Então, essa vitória contra a morte física, ela vem através do próprio Cristo como único Senhor e Salvador, porque ele sabe o caminho da vitória, ele é o próprio caminho da vitória, ele é o caminho da vida, onde ele é a própria vida, ele é o caminho da verdade, onde ele é a própria verdade. Então, em Cristo estão todos os tesouros de Deus. E um dos grandes tesouros de Deus é a imortalidade, a eternidade, o para sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. E ele pode dar isso a quem ele quiser. E ele escolheu, por vontade própria, dar este presente, sendo ele mesmo, de salvação da alma a todo aquele que crê nele unicamente como único Senhor e Salvador de vossas almas. É isso também que o canal Dogbox, WMPC Dogbox, traz de alguns contextos de manejo de dog sobre as coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Venham a mim, e eu lhes darei descanso. Todos vocês que trabalham tanto debaixo de um jugo pesado, levem o meu jugo, porque ele se ajusta perfeitamente. E deixem que eu lhes ensine, porque eu sou manso e humilde, e vocês acharão descanso para suas almas. Pois só eu faço vocês carregarem cargas leves. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao 29. Então os dois homens de Emaús contaram sua história, como Jesus tinha aparecido quando estava caminhando pela estrada, e como eles o haviam reconhecido na hora em que partiu o pão. E bem quando eles estavam contando isso, o próprio Jesus de repente achou-se ali entre eles e os cumprimentou. Mas o grupo ficou muito assustado, pensando que estava vendo um espírito. Por que estão com medo? Perguntou ele. Por que duvidam que seja eu mesmo? Olhem para as minhas mãos. Olhem para os meus pés. Vocês podem ver que sou eu mesmo. Toquem em mim e verifiquem que eu não sou um espírito, pois espíritos não têm corpo, como estão vendo que eu tenho. Assim falando, ele estendeu as mãos para eles verem os sinais dos pregos e mostrou-lhe os pés com as feridas. Eles ainda ficaram admirados, cheios de alegria e de dúvida. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhes deram um pedaço de peixe assado e ele o comeu diante de todos. Então Jesus disse: quando eu estava antes com vocês, não se lembram de eu ter falado que todas as coisas que estão escritas ao meu respeito por Moisés, pelos profetas e nos salmos deveriam se cumprir? Assim, abriu-lhes as mentes para que entendesse as escrituras e disse: sim, estava escrito há muito tempo que o Messias devia sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Também estava escrito que deveria ser levado de Jerusalém a todas as nações esta mensagem de salvação. Existe perdão de pecados para todos os que se voltam para mim. Lucas, capítulo 24, do versículo 35 ao 47. E boa meditação das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom.